a Emily e o Thaís, elas vieram fazer uma pesquisa, então eu vou falar um pouquinho da muda da tuia compacta dourada. Essa aqui é feita de galho, mas só que ela exige um enraizador, um produto para provocar raiz, porque ela é uma planta muito difícil de brotar. E sobre a questão do ambiente? No ambiente, o aconselhável é colocar numa estufa, não precisa ser muito fechada, mas para conservar ela na sombra, fora do sol, e de vez em quando ligar a água, dar uma molhada, uma serenada em cima, porque para continuar a hidratação da folha, porque senão ela vai acabar murchando e não vai pegar. Então, no caso, ela não pode ficar encharcada, né? Também encharcada não, tem que ser só molhar mesmo as folhas. Manter molhado sim, mas só o necessário. Ela pode, assim, ser plantada diretamente na terra ou necessariamente, assim, na sacola? É porque aqui vocês vendem, né? Mas, tipo, por exemplo, lá na minha casa eu posso plantá-la diretamente na terra ou tem que fazer primeiro na sacolinha para poder passar depois para a terra? Os grandes produtores, eles fazem primeiro na sacolinha, depois colocam no solo. Aí quando ela está desenvolvida, do tamanho que eles querem vender, aí eles tiram o torrão do solo e colocam na sacola ou vaso, dependendo do tamanho da planta. Que essa aqui, por exemplo, ela pode ter sido feita na sacolinha e passado para essa. E se o produtor quisesse vender a muda maior, poderia deixá-la no solo, no sol pleno, e cuidando direitinho. Quando ela tiver o tamanho o tamanho desejado, aí pode colocar no vaso e já vender a planta já quase adulta. Para eu produzir ela em casa, eu pegar o galinho, tipo, eu só posso plantar na terra? Ou primeiro eu tenho que fazer, tipo, na minha casa? Pôr ela na sacolinha com substrato ou, tipo, eu posso plantar diretamente na terra? De preferência na terra. Uhum. O substrato é bom para transportar, que é leve, mas tem certas mudas, certas plantas que se dão melhor na terra para enraizar melhor, mais rápido. Boa tarde. Aqui estamos com o agrônomo, ele vai falar para vocês o processo de estaquia, mudas através de estaquia, é da seguinte forma: primeiro você escolhe a planta que você quer fazer o processo de estaquia. A gente depois pode até dar um exemplo, né? Fazer um corte em alguma planta que você queira fazer a propagação através de estaquia, e é colocado através na sacola ou tubete para substrato, depende de como você quer fazer. Aí a gente escolhe a planta, uma planta vigorosa, que esteja saudável, né? E faz o corte da planta e coloca em sacolinhas ou tubetes, né? Primeiramente a gente escolhe a planta que a gente quer, se for goiaba, tuia, vela, e depois faz esse processo. Eu posso fazer um exemplo aqui depois também, para ficar mais vídeo. A gente vai falar um pouco da produção de mudas de tuia através da estaquia. Eu vou dar um exemplo aqui fazendo, porque vai ficar mais fácil para todo mundo visualizar e ver como é produzido esse tipo de muda através da estaquia. Vamos lá então. Primeiramente a gente pega uma planta que a gente vê que está saudável e faz o corte. Aí a gente tira esse excesso embaixo, que é onde a planta vai fazer o enraizamento. A gente pode usar hormônios para ajudar o enraizamento da planta. Lembrando que também essa planta tem que estar em estufas e viveiros, que a gente consiga fazer esse desenvolvimento da planta, da parte de raiz e da parte aérea também. Mas a gente está dando um exemplo como é feito para ter um exemplo melhor. Então a gente vai até a sacola.
aqui a gente fez a propagação. Aí, de acordo com o tempo, ela vai enraizando e vai formando o desenvolvimento da parte aérea da planta também. É assim que é feita a propagação da tuia. Primeiramente, boa tarde, gente. Aqui é o Elielton, sou técnico agrícola e queria explicar um pouquinho sobre a produção de mudas, especificamente de goiaba, através de estaquia. O processo de estaquia, primeiramente, a gente tem que entender que é quando a gente quer pegar uma planta, que é uma planta boa, produtiva, e dela gerar outras plantas que vão ser idênticas à mãe. Então a gente não consegue fazer isso através da semente, porque a gente vai ter aí uma desuniformidade. Já através de uma matriz boa, a gente consegue fazer várias mudas da mesma genética e a mesma produção da mãe. Aqui a gente tem um exemplo que é a goiaba tailandesa, e a gente vê que com pouco tempo ela já está produzindo frutos. Aqui está uma planta também, é a tailandesa também, é feito através de estaquia. E então a gente faz isso porque a gente quer a maior qualidade da planta e quanto antes ela produzir, melhor para a gente. A estaquia também ela pode ser feita na terra e pode ser feita no substrato também. Observando primeiramente o que? Se a terra é uma terra que é uma terra boa, adequada, tem que ser uma terra úmida, preferencialmente ser feita em viveiros, porque você consegue manter umidade, manter controle de pragas e doenças, para poder ter uma planta saudável até o final, para a comercialização, que nem essas aqui estão. Ó, plantas com frutos já. Essa aqui já tem frutos. Essa planta aqui tem aproximadamente 4 meses aí, já está produzindo, então é uma planta em perfeito estado, tá bom? E sobre a questão de uso de nutrientes? O uso de nutrientes, a gente, na goiaba principalmente, a gente começa a fazer depois do enraizamento, que demora aí por volta, dependendo da época do ano, de 30 a 60 dias. Se a gente usar o hormônio para enraizamento, que tem alguns tipos hoje no mercado, a gente consegue diminuir para uns 30 dias o começo do enraizamento. Depois disso, aos 60 dias mais ou menos, a gente começa a usar o NPK, né, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, que a gente começa a usar tanto foliar e tanto ele através do solo, que é a adubação via solo. Não tem assim uma dosagem específica, porque cada lugar que faz, cada viveiro faz de um jeito diferente, assim, não tem uma receita de bolo específica, mas já tem cada um tem uma tabela mais ou menos a ser usada em cada local. Mas no caso o uso de nutrientes, ela depende só em questão do solo? Ou, tipo assim, em questão do ambiente, interfere, assim? Tipo, ambiente, solo? Na verdade, se for no substrato, às vezes você tem que ter um uso mais contínuo de adubo. Na terra você usa um pouco menos, assim, em períodos mais intercalados. Aí no substrato, como já é mais solúvel, eles têm que ser usados mais vezes e mais períodos, por causa que lava mais fácil o substrato. É a única preocupação, assim, em específico. Aí também tem a questão de fungos, né, que é importante fazer o controle de fungos de solo, fungos da parte aérea também, porque como você corta um galho para fazer essa estaquia, para colocar num lugar que não tem raiz nem nada, então você tem que usar fungicidas, às vezes usar também algum produto para pragas que cortam a folha, tipo gafanhotos, lagartos, alguma coisa do tipo, que também pode acontecer, mas isso é em eventual ocasião que pode acontecer.